Como eu fui já apresentada, né? Mas eu sou de Maria Santana. Eu sou moradora do Cabo Santo Agostinho, sou da articulação negra de feministas e a articulação tem esse caráter de trazer a juventude e as mulheres negras jovens para debater e pensar estratégias de combate ao racismo, ao sexismo, à LGBTfobia. E a gente está, né, em alguns estados do Brasil, a gente tem representações em todas as regiões, e a gente está nessa articulada, né? A articulação tem 1 ano e pouquinho, né? A gente fez o segundo encontro, mas na verdade a articulação ela vem de uma caminhada desde 2009, né, no primeiro encontro, e dos encontros feministas da América Latina, mas aí foi o ano passado que a gente decidiu, né, com o segundo encontro, que tinha um número mais ou menos de 400 jovens, de pensar que a gente precisava se articular, né, de pensar numa nova estratégia para esse debate de racismo, né, porque a gente estava muito ancorada no movimento de mulheres negras, das mulheres que já estão aí há mais tempo, né? Mas a gente via a necessidade de tratar das nossas pautas de forma mais direcionada, não que a gente não esteja ao lado delas e elas do nosso lado. E aí a articulação veio muito nessa perspectiva de trazer essa continuidade, né, das mulheres negras que estão há mais tempo na luta e trazer esse novo gás, essa nova forma de pensar as estratégias, né, desse outro lugar, desse olhar de juventude. Que é um debate que, às vezes, fica fora das políticas públicas, tem um debate, né, de uma construção social do que é ser jovem, do que é ser jovem negro, do que é ser jovem negra no Brasil, uma sociedade que é fundamentada no racismo. E aí a articulação nasce desse anseio de pensar numa nova metodologia, da nossa forma autônoma, né, de pensar essas estratégias de um outro lugar, da forma como a gente se movimenta, né? Porque, às vezes, a gente está naquele discurso de dizer que a juventude tem um modo peculiar, que extravasa demais, que tem outra metodologia, mas a gente também discute política, a gente faz outras discussões dentro desse ambiente. E é sempre bom a gente estar demarcando esse lugar, porque quando vem a ação, né, do Estado armado, essa população que está no front, essa população que está na linha do tiro. E aí, quando eu vejo, né, o tema da mesa, né, de construções cotidianas e ativismo, feminismo, dentro desse grande chuveiro que é feminismo e democracia, a gente passa a perceber que, para a gente, a população negra, principalmente para a juventude, tem um não acesso a essa democracia, né? A gente tem que pensar a partir do princípio do que a gente chama de democracia, o que a gente tem por democracia, quem acessa essa democracia. E, às vezes, a gente cai naquela construção do que a gente aprende na escola, que é democracia, é a construção do povo para o povo, com o povo. E aí a gente tem que se perguntar que povo é esse, quem é esse povo, para quem se constrói essa democracia. E aí, às vezes, acho que a gente precisa ressignificar esse nome, né? Criar uma outra estratégia para debater esse assunto. Quando a gente não consegue, a maioria de nós não consegue acessar essa democracia e, às vezes, a gente nem sabe o que é ser democrático, porque eu acho que a gente nunca viveu democracia efetiva, assim. E aí eu fico sempre me perguntando o que é essa democracia que a gente fala de democracia, mas a gente, para mim, está num campo muito ilusório, assim, do que ser essa democracia quando a gente não consegue acessar, quando a gente nunca vivenciou isso. Eu posso falar da relação da juventude com a incidência da falta de políticas públicas, porque a gente vivencia, e a gente pode dizer que isso não é democracia, porque a gente tem a negação desses direitos, a gente tem a negação de circular nas ruas. Tem uma coisa também que a gente vem debatendo, que é como é diferente para os jovens negros, porque para a gente tem que andar com a identidade, né? Com a carteira de identidade, para provar que você tem qualquer coisa, não sei o que é que... E aí, quando a gente vê que para a população não negra, esse documento é muito mais de registro, de ter acesso a outro tipo de que não é nem política, mas é tipo, eu nunca vi ninguém apresentar uma identidade sendo uma pessoa branca, assim, para a polícia, ou para qualquer coisa, ou para duvidar também de quem a gente é. Eu nunca vi ninguém apresentar a identidade. Para a gente, se sair sem identidade, para a gente já fica... É uma coisa que é incogitável, assim.
Não tem, ninguém nunca sai, a juventude negra nunca sai sem identidade, porque isso é um problema. Assim. Sair sem identidade é você, a qualquer momento, ser colocado num lugar de indigente que já é, né, socialmente colocado. E aí a gente vê muito nessa perspectiva de desconstruir esse estereótipo marginal no sentido do que é socialmente construído, né? E aí a gente ressignifica também esse nome marginal, ressignifica as nossas posturas. E aí, dentro da perspectiva da NJF, a gente tem um debate que é mais o que eu queria falar, que é na perspectiva da sexualidade. Eu sou mulher lésbica, né? Eu tive um debate filosófico com a minha mãe, porque eu vivencio uma estrutura fundamentada no fundamentalismo, né? A minha casa, os conceitos e o tradicional ia estar sempre presente. E aí, eu digo que eu vivi e exercitei a democracia quando eu disse não para minha mãe a primeira vez. Então, eu fico pensando que essa perspectiva de dizer não, para mim, foi quando eu entendi ali que eu era a pessoa contrária a tudo e que eu não queria mais aquilo. E esse não, para mim, significou o meu pontapé inicial dentro da militância, assim. Do entender que o meu corpo já militava desde nascer, né? Desde que a minha mãe trabalhando comigo na barriga, enfim, essas coisas. Mas quando a primeira vez que eu disse não para minha mãe, dos conceitos que ela tinha, de que eu não ia para a igreja mais, de que eu não ia vestir aquela roupa, de que não ia escovar meu cabelo, de que não ia alisar meu cabelo, eu vivenciei, na verdade, ali, o não, até onde ia a democracia, essa democracia que a gente pensa que existe, sabe? E aí eu venho muito dessa perspectiva de falar de dentro da minha casa, assim. Por muitas vezes fiquei pensando se eu ia conseguir fazer qualquer coisa se eu não conseguir debater isso com a minha mãe. E, assim, a estrutura familiar da minha casa é onde eu penso que eu preciso que as outras pessoas não precisem fazer esse debate dentro da sua casa, assim. Porque eu nunca vi, por exemplo, dentro do debate de sexualidade, ninguém dizendo assim, você acordou e alguém perguntou, e aí, tu gosta de homem ou de mulher? E a pessoa diz assim, eu sou heterossexual. Eu nunca vi ninguém perguntando para ninguém que já tem um perfil heterossexual, e aí, tu é o quê? Tu é heterossexual? Eu nunca vi ninguém perguntando assim. E nunca vi ninguém que é heterossexual ter a necessidade de dizer isso, assim, para não ter a violação dos seus direitos, porque a gente vive nessa heteronormatividade que ser cis e ser heterossexual é uma coisa que é naturalizada e que a gente, e parece que nós que não somos, é que temos a necessidade, né, as pessoas têm a necessidade que a gente diga, porque eu acho que eu vivenciei minha sexualidade de forma diferente. Que é, primeiro que a gente não diz o que é, né? As pessoas dizem que a gente é. A gente não tem a possibilidade nem de dizer. Porque antes da gente dizer o que é o que não é, a sociedade já diz. O fato de eu conviver majoritariamente com homens na minha família, a família do meu pai tem uma característica, todos já foram jogadores de futebol, que estão no ambiente, e eu convivi com esses meninos, né? E aí a presença da masculinidade na minha vida era muito real. E mesmo antes que eu soubesse que eu me relacionava com mulheres, as pessoas já diziam que eu era, né? O fato de eu estar na escola e, por exemplo, um menino não vir ter qualquer tipo de coisa, graças a Deus, mas era muito desse caráter, né, do que as pessoas, desse imaginário masculino, da forma como eu me comportava, o que aquilo significava, né? O meu corpo já falava antes mesmo de eu saber. E também acho que não é necessário que o corpo fale, sabe? E aí eu tive uma discussão com um amigo meu que você nunca me disse que você era sapatão, você nunca me disse, eu disse, poxa, no meu primo que namora com uma menina, nunca veio pra me dizer assim, velho, por Deus, eu sou heterossexual. Eu nunca vi ninguém acordou heterossexual e precisou dizer isso. E aí é muito nessa perspectiva de que às vezes a gente tem a necessidade. Porque assim, depois eu entendi que a autoafirmação era um processo político para mim. Eu precisava demarcar esse espaço, mas é outro entendimento, né? De você visibilizar naquele lugar o que a gente está falando, de onde aquela pessoa vem, quem é aquela pessoa. Mas isso é um processo político do corpo e da mente que vai fazer, que é um exercício, né, da gente dizer. Porque a gente passa um tempo também, mesmo quando a gente passa um tempo muito sem dizer o que é, sem conseguir dizer o que é, porque já vem essa estrutura que diz que a gente não pode dizer. E a gente, quando a gente é mulher, quando a gente se relaciona com mulheres, a gente tem esse tempo todo negado, que a gente não pode nem se tocar, não tem essa coisa que a gente conversa, que a gente passou muito tempo, que a gente não conhece nosso corpo, que a gente não consegue, essa coisa toda. Vem desse processo, dessa negação,
E que aí, quando a gente conhece esse debate e está dentro dos espaços, a gente acha que vai mudar do dia para a noite também. O tempo das pessoas são diferentes. Para que eu viesse aqui dizer tudo o que eu estou dizendo, teve um tempo. Né? Eu precisei organizar isso na minha cabeça e organizar também não ter que, por exemplo, ter que vestir uma roupa ou outra, porque eu sabia que minha mãe, em algum momento, ela ia dizer alguma coisa. E como esses espaços também... E aí a gente vê isso se reproduzindo dentro dos espaços políticos que a gente constrói. Porque por muito tempo eu ficava muito triste, assim, sempre ficava falando... falava com Mônica, falava com a menina da rede, que eu disse assim, no dia que eu entrar na rede, eu vou converter todas aquelas mulheres para a minha igreja, que é a Igreja Internacional da Graça da Deusa. E Vilma Reis era a pastora, né? E aí eu ficava pensando, e aí tem esse debate, porque é muito triste quando a gente está num ambiente em que a gente não pode debater a nossa totalidade, sabe? Eu ficava muito triste porque eu vinha do movimento LGBT e depois eu vim para o movimento negro, né? Eu fiz um papel inverso. E aí, quando eu descubro o movimento negro, com a juventude, a partir do projeto, eu ficava percebendo que existia uma diferença. No movimento LGBT eu era uma coisa, mas não era negra. E agora eu sou negra e tenho uma sexualidade. E agora? E aí, quando a gente vai para esse espaço, a gente precisa construir um espaço que a gente possa debater a nossa totalidade. Não dá para a gente construir um espaço que a gente não... que eu preciso encontrar outro lugar para debater minha sexualidade. A gente vai estar aqui, a gente vai encontrar outra coisa. Não dá para a gente criar um espaço de mulheres que a gente não possa falar da nossa sexualidade. E não pode criar um espaço de mulheres que, quando a nossa companheira, que está do nosso lado, violenta a outra e a gente silencia. A gente não debate aquela violência. Eu acho que a gente precisa pensar como a gente faz esse debate também. Porque não dá, porque a gente está silenciando também essa violência. E aí aquela mulher precisa ir para outro espaço para poder ser fortalecida, para poder ser escutada. Eu sei que é difícil da gente falar das nossas violências, mas geralmente acontece, a gente sabe o que acontece. Acontece entre a gente. E aí eu ficava pensando, eu digo, não posso estar lá se eu não consigo debater raça no movimento LGBT que eu estava. Mesmo que era de mulheres, mas não conseguia debater raça, porque parecia que era algo que era substantivo, que só era... As opressões, elas estão para a gente, população negra, elas estão entrelaçadas, é interseccional. Não dá para a gente debater uma coisa sem pensar na outra. E aí eu ficava pensando, digo, também não é aqui que eu quero construir. E aí eu saí, me afastei um pouco do movimento LGBT por conta disso, porque a gente ficava num debate muito do que da construção de um estereótipo, mas um estereótipo que só ia até a sexualidade e a gente não conseguia debater entre a gente também sobre isso. E a gente via que, por exemplo, o racismo, ele estava lá presente. Porque, por exemplo, quando uma companheira, né, que não vivencia o racismo, não tem essa compreensão, e não é uma companheira antirracista, a gente vai ver que aquela mulher lésbica, que foi negada o tempo todo a sua sexualidade, que tem uma solidão, que existe uma violência, que o racismo está lá presente e a gente não consegue debater isso, a gente vai fragilizar o debate. A gente não consegue avançar. E aí a gente precisa criar um outro espaço, a gente precisa criar outro clã, um outro grupo para poder fazer qualquer outra coisa. Ou a gente vai para casa e volta e conversa com uma ou com outra, ou a gente monta a partir das pautas afins. E eu acho que isso é um problema dentro dos movimentos assim, de mulheres. Seja ele misto, seja ele de mulheres negras. E aí a MJF vem muito nesse debate. A maioria de nós somos mulheres bissexuais e lésbicas na MJF. A gente conta nos dedos as mulheres heterossexuais. E aí para a gente foi muito importante a gente fazer essa análise. Por quê? Por que a gente está agora? Porque era um espaço que a gente encontrou que a gente pode falar da nossa sexualidade, de forma que as pessoas vão compreender. E também do cuidado que tem com aquele corpo, sabe? Porque, assim, e a gente trabalha muito nessa questão de, tipo, não é porque você é uma mulher lésbica que tem um estereótipo masculinizado, né, que a sociedade diz isso, que não demonstra a feminilidade, que você vai ser associada a um homem, que você vai reproduzir machismo, que isso também é muito presente no nosso ambiente, né? É um debate que a gente está o tempo todo, a presença do machismo dentro dos movimentos LGBT é muito problemático, né? Porque tem essa coisa de que a gente tem que entender que lá nos anos 80
as mulheres lésbicas tinham essa necessidade, né, de demonstrar e marcar lá que era, tipo assim, nós somos mulheres lésbicas e associar a imagem delas aos homens, a utilizar roupas e a forma de ser, que era característico, né, do ser homem. Mas ali era um debate político de demarcação de espaço. Hoje a gente não tem mais isso. Então, é aquela coisa, a gente não vai conseguir fazer uma leitura de quem é e de quem não é num espaço, nem tem a necessidade disso. Se a gente parte desse princípio de que a gente não precisa estar o tempo todo dizendo o que o outro tem que ser e como ele tem que se portar. E eu acho que vem muito nessa ânsia de colocar esse debate e pensar que a gente está para escrever uma nova história, assim, né? Com as nossas mais velhas que estão aí. Porque, assim, por muito tempo a gente sabe que até dentro do movimento negro tinha esse problema de debater a sexualidade, né? O espaço era muito normativo e que os homens também não permitiam que as mulheres falassem das dores, de quem eram. E aí, eu acho que a gente vê nesse caráter muito de romper esse espaço. Eu acho que as pessoas que estão há mais tempo na luta que eu convivo, a gente está se desconstruindo o tempo todo, né? Porque, às vezes, a gente já frequentei espaços em que, por exemplo, as pessoas não me abraçavam, não beijavam, porque achavam que a gente, em algum momento, ia assediar. A gente tem que entender que nós não somos homens e nós não vamos reproduzir aquele tipo de postura. Então, a gente pode se abraçar e se beijar. Se a gente vai se pegar, é um negócio que é problema nosso depois, tem nada a ver. Pois é. E aí, não dá para a gente ficar reproduzindo isso no nosso espaço. Não dá para a gente ficar dizendo, por exemplo, eu já presenciei cena de tipo assim, menina, e uma mulher heterossexual falar comigo assim, menina, tu visse a saia de fulana? Ai, como ela tá, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei pra ela, por que você tá comentando isso comigo? Por que você tá comentando isso com uma mulher heterossexual? Você acha que o fato dela estar vestida daquela forma vai me chamar tal atenção que eu vou fazer o quê? Despir ela de cima a baixo, ou qualquer outro tipo de postura, e aí a gente acaba reproduzindo isso nos espaços, e isso afasta as pessoas. E assim, trazer a perspectiva da gente também, trazer as mulheres travestis e transexuais, né, que é uma batalha, gente, não é fácil, porque a gente foi estruturada para não enfrentar ou não conviver com esse tipo de diferença. A gente não, se o movimento, que é baseado na heteronormatividade, não consegue lidar com as especificidades da população bissexual e das mulheres lésbicas, com a população travesti e transexuais, muito menos. E aí tem esse outro olhar, né, de como é que a gente agrega essas outras mulheres para o movimento. Como é que a gente... Isso acaba a gente reproduzindo não só isso, mas essa coisa de que a gente precisa sempre separar as caixinhas. E quando a gente está vivendo um momento agora que é tão absurdo, né, de fascismo, do que é que a gente queira chamar, que a gente viu que a gente, se a gente está junto, ou a gente não vai conseguir andar para lugar nenhum. E aí a gente fica parando para pensar, poxa, a gente precisou chegar nesse momento para a gente poder conseguir dialogar de forma mais direta, de colocar as nossas diferenças, ou que nos distancia para o lado, para poder pensar, porque a estratégia da gente hoje agora é a vida, seja ela qual for. E a gente pensar nessa população que está o tempo todo, né, mais vulnerável, a gente para pensar por que a gente não fez isso antes. E aí eu acho que esse enfrentamento que a gente faz cotidianamente, todos os dias, né, eu acho que esse falar democrático, eu sempre digo que eu vivencio a democracia até onde ela deixa eu vivenciar. Que é o fato de eu chegar aqui, para mim, eu exerci a democracia porque eu disse que ia vir, mas isso é muito singular e a gente tem que entender que a democracia não é singular, é plural. Né? Se a gente entender que a política ela transforma a vida de várias pessoas ao mesmo tempo, seja boa, seja ruim, a gente tem que entender que essa democracia ela precisa ter um caráter mais plural. E esse plural é entendendo a complexidade de todo mundo, a totalidade. E aí tem uma coisa, né, de que a democracia é um exercício, não é um debate que fica somente na fala. Se você debate democracia e não vencer a democracia, e a democracia se vive na rua, assim, não é dentro desse espaço aqui. A democracia é quando a gente consegue acessar os lugares. É eu ir para minha casa e voltar de forma segura, é eu ir para o meu trabalho e não precisar passar 2, 3 horas no engarrafamento, é eu poder, por exemplo, transitar na rua a hora que eu quiser,
Isso, para mim, é viver num processo democrático. E aí, quando a gente vê essa população negra que nunca vivenciou isso, sempre foi, a gente não consegue nem sair de casa, ou não consegue voltar, a gente vê que esse debate de democracia, para a gente, está muito distante. E aí, eu acho que a gente precisa pensar o que a gente entende por democracia, assim. Não cair sempre nesse negócio do acesso, se a gente não consegue, todo mundo não consegue acessar de forma igualitária. É isso. Boa noite. Eu me chamo Railka, eu sou do Fórum Cearense de Mulheres e da Articulação de Mulheres Brasileiras. Sou também assistente social e atualmente trabalho em um município na divisa com o Rio Grande do Norte, chamado Icapuí, onde atuo lá como assistente social. Eu quero agradecer o convite, né, na pessoa da Verônica. É histórico, é um paraíso. Eu quero viajar com Então, eu quero agradecer o convite na pessoa da Verônica, né? Dizer que é muito bom estar aqui com vocês, eu acho que é um momento especial. E quando eu vi esse tema, né, da mesa, eu fiquei, meu Deus do céu, o que, é que a gente fala nisso aqui, né? Porque quando você fica pensando no cotidiano, o que é esse cotidiano, né? A gente para muito para pensar o que é esse cotidiano, né? Então, assim, pensei em construir essa fala começando a trazer algumas reflexões sobre o que seria esse cotidiano, né? Então, assim, comumente a gente entende o cotidiano como o espaço das ações repetitivas, né? É o espaço que a gente vai vivendo rotinas, onde a gente vai conduzindo a nossa vida, dando respostas imediatas para o que vai aparecendo, mas sem muitas reflexões. Então, cotidiano ele seria esse espaço das atividades rotineiras, né, do que a gente faz automaticamente. E aí, muito comum a gente pensar nesse cotidiano como um cotidiano alienado, né, um cotidiano em que, por a gente não parar para pensar sobre ele, sobre nossas ações, ele se torna um cotidiano alienado. E, né, seria um cotidiano onde nós estaríamos desconectados a estruturas maiores, nós estaríamos como indivíduo, mas desconectados ao que somos enquanto grupo social, a estrutura social mesmo. Então, seria esse espaço onde a gente está fragmentado, né? E, assim, pensando, né, nessa coisa do cotidiano alienado, é bem a característica da nossa sociabilidade, né, da sociabilidade capitalista, que também é racista e patriarcal, que foi de fragmentar a nossa vida, fragmentar ela de uma forma que a gente não consegue refletir muito bem sobre ela, onde os valores chegam para a gente, mas ele está desconectado dos porquês que eles existem. Os papéis que são colocados para nós também estão desconectados de uma base outra que está em outra dimensão que a gente não tem acesso. Então, essa sociedade capitalista, né, que por um lado avançou na construção da riqueza, né, que avançou em produzir uma enorme riqueza social, material e imaterial, mas, por outro lado, fragmentou a gente, né, fragmentou até o conhecimento para que a gente tenha dificuldade de chegar até ele e nos desapropriou de um monte de coisa, né, tanto material do que a gente produz, né, como trabalhador e trabalhadoras, como também nos desapropriou do próprio entendimento sobre nós mesmos, né? E essa sociedade, que, como eu já falei, né, capitalista, patriarcal e racista, isso porque eu parto dessa compreensão e o movimento qual eu estou inserida também parte, né, de compreender essas três estruturas como imbricadas, entrelaçadas, de forma que a sociedade ela só pode ser compreendida a partir dessas três juntas, né? De maneira que, isoladamente, a gente entende elas parcialmente.
mas na totalidade elas precisam estar juntas para serem compreendidas, né? Então, partindo disso, essa sociedade, ela precisa ser dita que ela é capitalista, racista e patriarcal, né? E dentro desse cotidiano, né, dessa sociedade, a gente não para se perguntar, assim, por que são as mulheres que realizam trabalho doméstico? A gente não para se perguntar, por que eu trabalho? Eu trabalho para quê? Só para comer, vestir, né? Enfim, outras questões, assim, por que o moleque preto que foi atacado pela polícia, assim, por que ele foi? Por que ele, né? Será que ele provavelmente era um bandido, então por isso ele mereceu? Então, o cotidiano costuma ser esse espaço que a gente não para, né, para se perguntar. E aí, o que é fantástico no feminismo é que ele vem exatamente trazer um foco para esse cotidiano, né? E uma parte desse cotidiano que é a esfera privada, né, que é onde a gente é socializado, onde a gente aprende, né, como se comportar, como essa esfera é parte desse cotidiano, porque esse cotidiano também não se reduz só a essa esfera privada, mas como parte desse cotidiano, o feminismo ele vem questionar e problematizar esse cotidiano, né? Então, ele vem exatamente porque a partir dessa vida cotidiana das mulheres é que a gente vai entender como é que se dão as violências, as opressões, as formas de exploração que as mulheres vivem. E isso foi algo fantástico que o feminismo fez, trazer luz para um espaço que é totalmente naturalizado, né? É um espaço onde as coisas, esses valores e esses costumes, eles vão sendo reproduzidos, eles passam como naturais. E um espaço que, por muito tempo, também foi deixado de lado, sobretudo por aqueles que almejavam também transformar a sociedade, né? Então, esse cotidiano ele vai sendo deixado em segundo plano, e eu acho que o feminismo ele tem um papel fundamental de dizer que esse cotidiano ele não é o segundo plano. Ele faz parte também dessa estrutura, né? Dessa estrutura social. Ele se dá no micro, mas ele está relacionado às coisas maiores, né? Ele está relacionado a uma estrutura bem maior. E aí, então, assim, se a gente... Então, continua o pensamento, assim, o feminismo, então, ele vem para politizar esse cotidiano. Então, aquela frase que a gente fala bastante, né? O pessoal é político, que o feminismo traz, que é exatamente de trazer essas questões que estão, em parte, dentro desse cotidiano, que é vivido de forma automática, sem grandes reflexões, para dizer que ele tem a ver com a política, que ele tem a ver com essas outras questões, né? Então, assim, por exemplo, nós feministas, começamos a questionar quem briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. Então, esse foi um grande questionamento desse cotidiano alienado, né? Que a gente vencia. E hoje a questão da violência doméstica contra a mulher, ela, embora com todos os entraves, ela alcançou uma grande visibilidade política e ela hoje é compreendida pelo Estado como um problema, embora muitas vezes, por algumas questões, deixado de lado, como a gente sabe, né? Mas ela, sim, de uma maneira geral, ela é encarada como um problema, o que antes não era. Outra questão que a gente extrai desse cotidiano alienado é a divisão sexual do trabalho, né? Então, o feminismo é responsável, primeiro, por dizer que existe uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres cabe a realização do trabalho doméstico, e essa realização ela tem várias implicações para a vida delas, implicações que o tempo que elas dedicam para realizar essa atividade, elas estão deixando de dedicar às outras, deixando de dedicar à educação, deixando de dedicar ao seu próprio lazer, deixando de dedicar para estar na política. Então, o feminismo vai denunciar isso e depois ele vai dizer que existe essa divisão e depois ele vai questionar essa divisão
dizendo que a gente precisa romper com ele. E hoje, né, a divisão sexual do trabalho é um conceito consolidado para a gente entender a opressão que as mulheres vivem. Então, assim, a gente extrai de um cotidiano alienado questões extremamente profundas e importantes para a construção desse pensamento, né? Outras questões que a gente também poderia citar é o feminismo dizer que as mulheres têm o direito de gozar. Então, dizer que não somos apenas reprodutoras, que sim, exato. Dizer que sim, as mulheres têm que gozar, o que era uma coisa que estava na vida cotidiana das mulheres, era não gozar. E o feminismo continua sempre rompendo com esse cotidiano, né? Vem dizer que o lugar das mulheres é nas ruas, o lugar das mulheres é na política. Coisa que há um tempo atrás a gente não tinha isso tão fortemente, né? Hoje a gente tem uma liberdade maior. E o feminismo, ele tem sido essa ferramenta de consciência. E aí, quando no cotidiano a gente toma essa consciência, esse cotidiano ele vai deixando de ser tão alienado como a gente costumeiramente entende ele, né? E aí a gente vai descobrindo que é possível haver rupturas nesse cotidiano. Então, historicamente, o feminismo ele tem atuado sobre o cotidiano. Ele tem pego o cotidiano da vida das mulheres para entender a sua opressão e para transformar esse cotidiano. E o interessante é que quando as mulheres transformam esse cotidiano dela, mesmo que seja um cotidiano micro dentro da sua residência, elas também vão transformando a vida das pessoas que estão relacionadas com ela. Então, elas vão promovendo rupturas, elas vão promovendo pequenas revoluções, que talvez de um ponto de vista mais amplo seja invisível, mas que são, sim, pequenas rupturas, né? Só um parêntese, eu fiz uma pesquisa sobre o emprego doméstico, especificamente sobre a atividade doméstica, e um relato que foi muito presente era de elas falarem que quando a lei está aprovada, elas chegaram para a patroa, né, e foram negociar direitos. Mesmo elas não tendo a carteira assinada, elas não conseguiram garantir isso, né, porque há formas de burlar a lei, mas elas negociavam alguns, assim, então eu não vou sair mais desse horário, eu vou sair desse outro. Então, você tem uma mudança no cotidiano, né? Então, uma coisa que é interessante da gente perceber é como o cotidiano está atrelado a essa dimensão da estrutura. O quanto ele é a expressão também dessa estrutura, né? Que, embora essa sociedade capitalista ela tenha fragmentado a vida, fragmentado a nossa visão, mas é no cotidiano que se materializa a vida, e é nesse cotidiano que essa estrutura a qual a gente está inserida, ela se expressa, ela se revela, né? Então, assim, a gente poderia afirmar que o feminismo ele é uma mediação da vida cotidiana que contribui para que as mulheres se percebam, tanto na sua dimensão individual, na sua dimensão particular, como na sua dimensão enquanto um ser social, enquanto um grupo, fazendo parte de um grupo social. Então, é possível a gente perceber que há potência nesse cotidiano, né? Possibilidades de rompimentos, né? E eu acho que isso ele é muito importante para o feminismo, sobretudo por conta do histórico da maioria das mulheres de estar dentro de uma esfera privada, de estar sendo imposto numa esfera privada. Então, acho que esse seria um ponto de revelar que esse cotidiano, ele não necessariamente ele precisa ser só alienação, né? E eu só tenho 3 minutos e vou correr. Mas aí a gente pensando assim, o feminismo como historicamente tendo mudado o cotidiano. Que cotidiano hoje a gente tem para mudar, né? E aí acho que a Dilmara
citou um pouco, né, do que é esse cotidiano, que eu acho que até o título da mesa já fala, né, é um tempo sombrio, então é um cotidiano muito sombrio que a gente tem pela frente, né, como a Gilmara colocou, de um fascismo, né, que toma os discursos, que toma as ruas, e toma mesmo o fascismo se materializando, e não apenas só em discursos, mas tomando as ruas, e um contexto de retrocesso gigante, um contexto que a gente sabe, né, que vencemos um golpe de Estado, e que depois desse golpe foi tendo vários outros acontecimentos que eram confirmando uma total degradação das nossas vidas, né? Então, eu queria destacar aqui que nesse momento eu acho que é bem forte, que eu acho que ele tem como principal alvo feminismo, que é o conservadorismo. Eu acho que o recrudescimento desse conservadorismo, trazendo para a cena esses valores tradicionais da família, né, trazendo, questionando as famílias homoafetivas, questionando, né, trazendo de volta todo um acervo de ideias antiprogressistas, ele vai ter fortemente como alvo as feministas, porque fomos nós que fomos lá no cotidiano, jogamos a luz lá no cotidiano e fizemos um rebuliço nesse cotidiano. Então agora tem essa força aí que vai vir com tudo pra gente, uma força que se alia ao fundamentalismo religioso, e aí a gente vive hoje um forte risco de ter um grande retrocesso na legislação pró-aborto. Isso é um risco assim, real e que é assim, catastrófico, né? E eu queria, né? Eu acho que todo esse contexto a gente já está muito, a gente já sabe de cabo a rabo, né? A gente abre o Facebook, é só tudo que a gente vê. E eu acho que os desafios que chegam para a gente nesses tempos sombrios, né? Que chegam para a gente como desafio a mudar esse cotidiano sombrio, acho que um grande desafio que a gente tem é a gente permanecer vivo. Assim. Eu acho que há populações, sobretudo a população negra, que hoje, que muitas são nossas companheiras de militância, que hoje vivem um risco muito grave de morte, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, esse é um ponto, se manter viva. Em segundo lugar, não sermos presas, então, por isso, mais do que necessário, a construção de estratégias de segurança de várias formas. Isso tudo a gente conseguir manter o movimento existindo. Né? Além de que o outro desafio é a própria deteriorização das condições de vida, que faz com que a gente não possa mais ter tanto tempo de estar no movimento que a gente está precisando ver como é que a gente sobrevive. Então, essa aí é uma outra questão, porque esse conservadorismo, ele vem junto com um retrocesso nas políticas, com um monte de retrocesso. Estou sem um minuto, eu vou terminar aqui. Então, esse seria outro ponto, né? E aí, após manter esse movimento vivo, a gente precisa repensar as nossas alianças e parcerias. E aí eu acho que eu costumo pensar no feminismo, pelo menos o feminismo que eu milito, como meio que um feminismo que está aí num campo de interseção. Porque quando a gente se coloca como um feminismo que é anticapitalista e que é antirracista, então a gente necessariamente precisa construir alianças com os movimentos que estão à frente nessa pauta. E aí, mais do que importante, pensar como é que a gente constrói essas alianças, tanto com o movimento negro, com o movimento de mulheres negras, e com esses movimentos que a gente considera os movimentos tradicionais, que têm trazido a pauta do trabalho e da perda dos direitos e tudo. Só que parece ser uma tarefa simples, mas eu desconfio que não, porque eu desconfio que esses movimentos eles estão em campos que estão em campos diferentes. Assim. Eles estão trazendo, de um lado, trazendo pautas importantes que precisam ser olhadas a partir de uma discussão do racismo estrutural. E, por outro lado, eu acho que o movimento negro ele tem reivindicado uma pauta que pouco tem sido vista, que é em relação ao extermínio da juventude negra, ao encarceramento da população negra. Então, eu acho que a gente está nesse meio de campo e a gente precisa encontrar maneira de dar
uma resposta para isso, porque se a gente está dizendo que é antirracista, que é anticapitalista, que é feminista, isso não pode ficar só no discurso, né? Isso tem que se reverberar na prática. E eu acho também que o outro desafio é retomar o diálogo com as mulheres da periferia, que são fortemente influenciadas assim, pelo discurso das igrejas evangélicas, onde essas igrejas estão fortemente lá numa disputa ideológica e estão reconfigurando o cotidiano dessas mulheres, inclusive, né? Com outras ideias enfim, que a gente discorda. Então, era isso, gente. Obrigada. Eu não sei nem por onde começar, porque as aulas foram muito legais, na verdade. Eu tinha preparado umas coisas para falar, mas eu acho que eu vou tentar organizar aqui uma coisa mais para falar, dialogando com vocês, do que para falar exatamente o que eu vim falar. Então, bom, meu nome é Tatiana, eu sou militante feminista, mas eu tenho atuado no feminismo a partir de uma atuação mais autônoma, assim, bem mais nesses movimentos que, enfim, algumas pessoas chamam de pós-modernos, algumas pessoas sequer reconhecem como uma forma de organização militante. A minha atuação é mais no campus hoje, né, mais na universidade, né, como sei lá, professora, e na cultura popular, né, no Rio de Janeiro, né, o principal espaço, né, assim, de militância hoje, e também é o que começou a chamar a minha atenção para essas novas formas de militância, como a gente diz, essa militância dos desorganizados, né, essa galera que está formando coletivo de fotografia, editoriais, jornal, o próprio pessoal da cultura, né, da cultura popular, poesia, enfim, né, tem uma série aí de possibilidades para se falar disso. Então, em função dessa junção aí, né, do meu lugar na universidade, hoje eu sou pesquisadora e professora pós-doutora na UERJ, e dou aula lá. Com essa minha trajetória, assim, de movimentos que hoje também a gente chama de movimentos mais tradicionais, mas, enfim, também é super questionável isso, porque também essa terminologia também é uma terminologia de combate político, né? Tanto falar movimentos jovens de juventude é uma terminologia política, quanto falar movimentos tradicionais é também uma terminologia de combate político, né? Quando a gente fala tradicional, hoje em dia, pós 2013, quase sempre é para desqualificar os tradicionais para valorizar os jovens, quando, na verdade, a gente deveria estar atuando na produção desses diálogos, né? dessas pontes. Então, gosto muito dessas categorizações, mas, de toda forma, elas servem, né, já que elas são de uso público, estão no debate, para a gente um pouco montar aí um esquema, assim, para iniciar a conversa. Então, né, a partir dessa junção entre o lugar que eu ocupo na universidade e na militância feminista, surgiu, a partir da Fundação Rainha Escola, o convite para produzir, né, um texto sobre a novidade, que eu chamei, né, qual a novidade dos novos feminismos. E a partir disso veio o convite para vir aqui hoje e falar um pouco, né, com vocês. O que eu tinha pensado inicialmente era continuar um pouco o debate sobre conjuntura que a gente teve ontem, então falar um pouco sobre o neoliberalismo e como esse conceito de reprodução social, que é um conceito que a gente usa muito no feminismo, né? Como que ele hoje, na verdade, estrutura uma vanguarda de lutas, né? E que um pouco ajuda a gente a entender o protagonismo mesmo do feminismo na política contemporânea no Brasil e em várias partes do mundo. Mas, diante das provocações da mesa, que foram, como eu já falei, assim, que eu achei muito, muito boas, muito interessantes, eu
pensei em falar mais sobre o feminismo mesmo, sobre essa relação do feminismo como teoria e prática, enfim, e aí a gente vai conversando. Esse texto que eu falei para vocês, que eu escrevi para a Fundação, ele está... Oi? Tá onde? Ele não pode acessar. Acho que ainda não está processado, mas aí a gente compartilha com o pessoal do SAS e aí repassa. Eu dividi ele justamente nesses 2 capítulos, vamos dizer assim. Um para pensar as transformações práticas teóricas do feminismo e o outro para pensar o feminismo nessa política, nessa macropolítica, na política das instituições, da burocracia, dos partidos, dos sindicatos, qual é a relação do feminismo com esse outro tipo de política, né? Então, eu vou falar da primeira parte, basicamente, isso que eu queria dizer. Não enrolei para dizer só isso. Tentar focar essa primeira parte, sobre o feminismo. Então, no que diz respeito, então, à novidade, essas novidades dos novos feminismos, né? Acho que a primeira coisa que tem para falar em relação a isso é que, assim, o feminismo como uma filosofia prática, a gente não consegue pensar a teoria sem pensar a prática. Porque quando a gente pensa feminismo, o que acontece nesse tipo de formulação teórica, inclusive, é que ela se faz a partir da prática, né? Então, no nosso fazer cotidiano que a gente consegue produzir essas formulações, inclusive as formulações teóricas mais abstratas que a gente possa conceber, elas têm esse fundamento prático mesmo da vida cotidiana, que é muito fundamental para ela acontecer. E o que a gente vem observando no feminismo desde a década de 70, desde a década de 80, é justamente um questionamento muito forte de uma determinada concepção do feminismo, que muitas vezes a gente no debate público chapa lá para falar só do feminismo liberal, que tem os seus problemas, e aí esquece também de pensar as críticas cabíveis ao feminismo socialista, ao feminismo radical, e todas essas críticas elas são fundamentais para a gente conseguir andar, né? Transformar o movimento e repensar mesmo o movimento, né? Nessa chave, o que eu escrevi lá no texto é que hoje, pensando junto com a Luísa Bairros, inclusive, é que a gente pode definir, então, esse feminismo que vem da década de 80 para cá, né, como um feminismo mais da diferença do que como da identidade. O que isso significa? Né? Justamente que, a partir da entrada, não da entrada, né, mas assim, a partir de um protagonismo das mulheres negras, da aproximação das mulheres lésbicas, das mulheres trans, dos intersexuais, dos não binários, né, do movimento feminista, isso produziu uma tensão muito positiva no movimento feminista, que passou a questionar uma formulação muito rígida da ideia de mulher e, portanto, também da própria ideia do feminismo. A Luísa Bairros, ela propõe, inclusive, um questionamento, né, mais uma vez, teórico-prático desse feminismo, a partir de 3 conceitos fundamentais, que é justamente o conceito de mulher, né, repensar o conceito de mulher para pensar essa relação entre identidade e diferença, o conceito da experiência e o pessoal é político, a ideia do pessoal é político, né? Porque, historicamente, o que o feminismo fez foi produzir um corpo específico de mulher, né? Foi produzir um sujeito político que parte de uma ideia específica de mulher, e a gente sabe quem é essa mulher para esse feminismo clássico, né? É uma mulher branca, uma mulher heterossexual, é uma mulher burguesa, adulta, né? E esse tipo de formulação acabava enredando, acabava limitando também uma concepção sobre experiência. Então, primeiro tem a concepção de uma ideia determinada de mulher, que é aquela que movimenta o feminismo. Depois, atrelada essa ideia de mulher, né, essa ideia muito específica sobre o que é ser mulher, né,
você tem uma experiência também muito específica, que diz respeito, então, a esse sujeito político, mulher. E você tem essa ideia do pessoal político, que traz também outras implicações. A Luísa Barros, por exemplo, ela aponta o risco de que insistir nessa população do pessoal político, por mais importante que ela seja, assim como falar mulher foi importante em algum momento, né? Assim como falar sobre a experiência dessa mulher específica foi importante no momento justamente para constituir esse sujeito político do feminismo que não existia anteriormente. O pessoal político, ela diz que pode justamente limitar os interesses do feminismo a partir dessa perspectiva da domesticidade, como se os interesses das mulheres estivessem limitados à esfera da domesticidade, que talvez a gente devesse pensar um pouco mais sobre isso, no sentido de ampliar realmente assim, os nossos interesses. Né? Os nossos interesses existem, mas assim, de ampliar a maneira pela qual a gente fala sobre os nossos interesses e a gente introduz as nossas preocupações no debate público. A noção de experiência, por exemplo, assim como a noção de mulher, me traz uma pergunta que é: quem são essas mulheres sobre as quais o feminismo está falando? Né? E isso tem uma outra reverberação que eu acho assim, tem a ver também com a nossa crise política de representação. Porque se a gente encara o feminismo, se a gente opera com essa noção de feminismo não interseccionada, né? Se a gente opera com essa visão do feminismo, que constrói essa personagem, esse sujeito político muito determinado, uma mulher, né? Com experiências igualmente determinadas, quando a gente vai para o campo da macropolítica, pensando em representação, e a gente diz, como a gente disse nas últimas eleições, vote em mulheres. Então, a primeira pergunta que acende no fundo da cabeça lá, então, é que mulheres são essas nas quais a gente vai votar, que mulheres são essas que o feminismo está empoderando para ocupar esses espaços, né? Como se dá, então, essa construção do feminismo. Estou falando tudo isso porque eu acho que esses novos feminismos, eles reacendem essas questões e eles, de alguma forma, radicalizam também, né, essas questões, na medida em que muitas vezes eles não são movimentos assim, que se recusam a estar nos espaços partidários ou nos espaços dos movimentos sociais mais institucionalizados, mas, ao mesmo tempo, não é aquela militância disciplinada, não é aquela militância aguerrida, não é aquela militância que carrega a bandeira do partido e vai assumir tarefa do partido, porque justamente se está fazendo outras coisas. Você está montando um grupo de maracatu, você está montando um jornal, você está montando uma revista, você, enfim, é uma pluralidade de coisas, né? Forma um grupo de ginecologia natural, enfim. É uma série de engajamentos, né? A pessoa ela vai se engajando na luta política a partir realmente no seu próprio processo de descobrimento e de constituição subjetiva. E eu acho que isso tem a ver com dois aspectos importantes que foram falados aqui a respeito do cotidiano e de uma certa organização da militância a partir de temas, né, ou de pautas, e não necessariamente a partir dessa forma de organização que a gente conhece, que a gente está mais acostumado a partir de sindicatos e movimentos identitários específicos. Né? O que eu acho em primeiro lugar, que do ponto de vista do cotidiano, eu acho que o feminismo, claro, ele ajuda a pensar esse cotidiano, mas a gente não precisa do feminismo como um instrumento que intermedia a maneira como a gente pensa o nosso cotidiano, porque eu acho que nós mulheres pensamos e elaboramos estratégias para o nosso cotidiano
enfim, desde sempre. Né? É difícil. Eu acho que essa formulação de um cotidiano irrefletido e alienado, eu acho que tem muito a ver com a relação da macropolítica, a política institucional, processo, etc., com o que se compreende por política. E aí também outro questionamento que eu acho interessante desses novos movimentos, que é perguntar o que é política e o que é poder. E, portanto, o que é opressão. Então, eu acho que tem uma relação muito forte, pensar o cotidiano como alguma coisa alienada e refletida, tem uma relação muito forte com a maneira como a gente aprendeu a pensar política e com a maneira pela qual esses movimentos que operam diretamente na macropolítica encaram movimentos que justamente operam a partir do cotidiano da vida e operam a partir dessa relação que eu chamo de uma relação funcional da vida, que tem tudo a ver com essa ideia de que o desejo maior hoje é o desejo de sobrevivência, tanto material, né, quanto subjetiva. Né? Quando é isso, assim, essa ideia, por exemplo, que você falou, por exemplo, da divisão sexual do trabalho, essa ideia de que o trabalho doméstico de cuidado é um trabalho invisibilizado, que é considerado como trabalho, né? Essa foi uma formulação histórica, né, do feminismo, mas isso serve para a política do cotidiano de maneira geral. Essa política do cotidiano, essa política que também é uma política, uma forma de fazer política feminizada, que é de tecer essas redes sociais, que é uma forma que é de tecer essas redes sociais, que é de construir assim, uma malha comunitária nas suas comunidades. Né? Ontem você falou muito de aquilombar, né? O que é aquilombar? Aquilombar é construir essas redes comunitárias, é construir essas possibilidades, essas saídas, essas estratégias que possibilitam acolhimento, sobrevivência, né? Que dão força enfim, no momento de dificuldade, de tristeza, que faz a gente ir para frente, que faz a vida continuar. Aquilombar é isso, assim. Então, eu acho difícil assim, pensar, né, o cotidiano como alguma coisa meramente irrefletida. Eu acho que essa concepção de cotidiano como algo meramente irrefletido ele tem muito a ver com o tipo de construção que os movimentos socialistas classistas fizeram dessas outras formas de fazer política, né, que eles chamam de formas identitárias, né, um pouco de uma forma bastante pejorativa, inclusive, que a gente pode chamar de movimentos minoritários, que a gente pode chamar de movimentos moleculares, micropolíticos, né? Num movimento mesmo de desqualificação desse movimento, desse tipo de movimento, desse tipo de organização, dessa forma de fazer política. E outra coisa que eu acho muito interessante, aí eu encerro, é a coisa dos temas e das pautas, porque justamente eu tenho pensado nessa forma de organização por temas e pautas, por experiências, pelo desejo mesmo, né? Essa coisa de... essa forma de organização comandada pelo desejo, vinculada à arte, vinculada à cultura, vinculada a essa necessidade de sobrevivência da vida, assim, eu acho que justamente pelo fato de que essa forma de organização, ela não está encerrada, né? Ela não ocorre dentro de uma estrutura muito rígida, dentro de uma estrutura de militância muito rígida, identitária, né? Que ela é capaz de fazer emergir e proliferar a diferença. Então, é justamente nesses espaços em que eu tenho percebido, por exemplo, que não há necessidade de ir fundando novos coletivos, cada um desses coletivos para atender a algum traço da nossa personalidade que o outro não responde, ou para atender a alguma angústia, ou para movimentar algum tipo, né, de política que um ou outro não responde, você encontra em uma, você não encontra no outro.
Acho que é justamente em função dessa organização, né, que não está dentro desse tipo de organização identitária rígida, que é possível, nesses espaços, fazer aflorar mesmo a pluralidade e as diferenças de maneira geral. Eu não sei, eu obviamente muitas coisas para falar, mas aí. Estão abertas. Quem gostaria de começar? Juliana? Eu ia fazer a poesia na sua fala na hora do debate. Deixa eu debater. Boa noite. Meu nome é Cidinha Oliveira, eu sou do Sertão Sergipano. Tem uns 3 anos mais ou menos que eu estou morando aqui em Recife. E aí eu ia fazer uma fala dialogando com a sua fala, né? Que foi a fala na qual eu mais me identifiquei, que é essa coisa mesmo da nossa vida, né? Vive de sapatão. E a gente vai para todos os espaços, né? Do movimento feminista mesmo. E a gente sente uma dificuldade muito grande para falar sobre nós, sobre como nós estamos desconstruindo e construindo novos tipos de relações dentro dessa sociedade. Né, de como a gente consegue até ter autonomia financeira, né, para poder sobrevivermos juntos, já que o dinheiro, a gente sabe, na mão de quem está. E aí a gente sente sempre essa dificuldade de falar nos lugares, de se sentir à vontade, na verdade, de falar para não ter o julgamento que a gente sabe que já enfrenta. Né? Aí eu sou poeta, né, e eu tenho algumas poesias, e aí umas poesias mais que relatam a minha experiência enquanto mulher lésbica, que tem uma coisa mais talvez mais dura, eu acho que dura não, né? Mas das violências que eu vivi. E aí eu fiquei pensando, Gil, será que eu vou lá, fico aquela sapatão, sempre fui. Ou se eu vou lá falar de amor, sabe, Gil? Aí eu vim falar de amor. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, sabe? A gente está construindo as nossas relações com base no amor, em um outro processo. Que basta a gente se encontrar nos cantos que a gente já sabe. Então, eu acho que a gente precisa pensar na heteronormatividade, as palavras bonitas do feminismo, heteronormatividade compulsória. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer dentro do movimento feminista para a gente poder avançar. E eu acho que as mulheres lésbicas é quem estão um passo à frente com relação a isso, e a gente precisa ser mais escutado. Aí é isso. Amor. E se o amor for mesmo assim, mais fácil do que imaginava, tão entrelaçado em mim, me deixando mais animada? Tanto cheiro, tanto sabor, tanto sorriso, tanto calor, pernas, olhos, orelhas. Será que é isso o amor? Comida no prato, vontade de comer, aconchego da pele, até o mundo esquecer. Eita peste! Será? Se for, que quero amor. Vem. Alguém? Boa noite, meninas. Eu vou fazer uma fala para amarrar o discurso que vocês fez. Já vou ter visto. Primeiramente, sua fala também foi uma forma mais identifiquei, a coisa mais bonita. No útero da minha mãe eu já militava. É isso. Quando minha mãe trampava, esse pequeno ato de resistência que o feminismo traz para a gente é isso. Mostrar o cotidiano não como espaço de alienação,
mas um espaço onde a gente pode praticar essas pequenas resistências, tantas pequenas resistências no nível micro, que fazem essa transformação gigante no nível macro, e fazem a gente estar aqui. Porque eu sei que todo mundo, para estar aqui hoje, teve que fazer seus corres durante o dia, teve que adiantar de um lado, adiantar do outro, para conseguir ter esse espaço. Isso aqui é resistência. Porque o patriarcado não queria que a gente estivesse aqui hoje, mas a gente está. E vamos continuar, por favor. Juntas. Queria dizer que é um prazer, né? É um prazer te ver. Não é uma pergunta, mas assim, acho que, sei lá, pensando em tanta coisa, né? Desde ontem, né? Há muito tempo atrás, nessa história, eu fiz parte do movimento de mulheres do Ceará, no Fotos, de mulheres do Ceará. E quando eu vim para cá, né, para Recife, quando eu me mudei para cá, acabei me afastando disso tudo, em função de um cotidiano, né? Louco e opressor, mas nesse momento eu acho que a gente tem, de fato, a necessidade dessa reaproximação ou aproximação, eu acho que em função de coisas que são muito concretas, né? Eu acho que você trouxe uma questão que parece tão inacreditável, mas ao mesmo tempo é tão possível de acontecer, né? Dessa necessidade da gente se manter viva. E não só viva materialmente, mas viva também do ponto de vista subjetivo, né? Porque eu acho que isso também é um risco, né? A gente pode até estar viva, respirando, mas pelas situações todas que a gente vivencia, corre o risco de vivenciar, acho que a gente corre o risco de sucumbir, né? Então, e aí fiquei pensando nessa história do cotidiano, como de fato, né, isso é importante. Aí, quando você traz na sua fala essa história do cotidiano, eu entendo não como, óbvio que o cotidiano, não tem como a gente fugir do cotidiano, porque o cotidiano vai existir para todo sempre, né? Aí, como é que a Agnes Kelly coloca, a ineliminável esfera do cotidiano. Não tem como você fugir do cotidiano, mas essa necessidade de você voltar para esse cotidiano transformado. E aí, assim, eu me sinto muito contemplada na sua fala e na fala da Gilmara também, né? Porque, assim, é uma existência, né, que nos convida, que nos exige uma resistência continuada. E aí, assim, mesmo nesse espaço que parece tão pequeno, como a gente, de fato, vai se mudando, né, vai mudando as pessoas que estão perto da gente. E aí, a minha preocupação agora, e também que você trouxe na sua fala, é como é que a gente... E aí, não só das mulheres da periferia, eu acho que é um desafio, mas também me preocupa também as mulheres, por exemplo, classe média. Por exemplo, eu trabalho num lugar que você, né, a preocupação dessas mulheres não são outras que não o peso, o cabelo, a roupa. Então, assim, e essas mulheres, quando é que a gente também vai poder dialogar com elas? Porque parece toda a vida que a gente está falando para as mesmas pessoas. Que bom que não, né? A Gilmara, tu, a Tatiana estão aqui para mostrar isso para a gente, mas é uma preocupação também que eu tenho, né? Que mulheres são essas com quem a gente tem que dialogar? E aí a gente vai ver que vai enfrentar desafios muito específicos em cada um desses contextos. Fico pensando, por exemplo, nas mulheres pobres negras, né? Qual é a possibilidade que elas têm de poder escolher estar aqui ou não, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista com ilusão de liberdade de escolha, mas a gente não entende, ou isso não fica visibilizado, que a liberdade de escolha só é possível em determinadas condições. Você precisa ter condições objetivas específicas para escolher o que você vai fazer ou não. Eu pude escolher estar aqui hoje, mas quem não pode escolher? Né? E aí, eu pensando mesmo nessa degradação que vai se agudizar, que vai se ampliar, como é que essas escolhas vão estar postas e como é que a gente vai sair daqui. Eu sei que para a gente é um desafio, uma sexta-feira à noite. Né? Esta cidade fervendo de coisas, a nossa vida fervendo de coisas, e a gente está aqui. Aí, assim, são essas questões, e também, assim, pegando um pouco da fala da Tatiana, quando você fala, né, da cultura, da arte, é claro que a gente sabe, né, acho que a Cristina, que era das loucas, né, que veio aqui, leu as poesias, como a arte é importante para isso, mas se você vai para a vida concreta das pessoas, cadê a poesia, né? Cadê a poesia? Né? Assim, minha preocupação já tem um pouco medo, né? Como é que eu vou chegar no trabalho se é que eu tenho trabalho? Então, assim, acho que é tanta coisa para a gente pegar e misturar. Como é que a gente faz esses entrelaçamentos dessas questões todas, entendeu? Assim, eu mesmo tenho me colocado muitas questões. Quando você traz essa coisa, Reita, meu Deus, a gente tem que se manter viva. Puxa, meu Deus, que bom
que alguém está preocupado com isso, porque para as outras pessoas, para os homens, especialmente, isso parece uma coisa louca. Meu marido acha que tu está viajando, não vai acontecer nada contigo, não. Eu sinto esse perigo real completo para mim, e não é só meu. Então, acho que são muitos desafios para a gente poder. O que a gente vai fazer concretamente? Óbvio que esse momento da suspensão do cotidiano é importante, mas para além desse momento, o que a gente vai fazer? Né? Então, essas são minhas inquietações, mas também, ao mesmo tempo, são inquietações felizes pela possibilidade dessa identificação, desse reconhecimento com as outras. Né? Acho que a gente precisa um pouco disso. Vou aproveitar que a Tanaí falou, se chegou na minha geração, eu vou falar junto. Eu também venho do Ceará e eu fui colega de turma da Tanaí, gente. Não, tem uma geopolítica aqui. Mas eu queria ressaltar assim, três questões que ficam muito fortes assim, de tudo que vocês trouxeram. Eu acho que a primeira questão a gente ontem estava falando de memória e hoje a gente está falando do cotidiano e do cotidiano a partir das nossas experiências de construção como feministas, como militantes, né? E às vezes eu fico pensando que nos falta também um espaço para a gente compartilhar a memória das nossas próprias trajetórias como feministas, né? Porque, como já foi colocado ontem, o feminismo hoje tem diferentes gerações e muitas vezes eu acho que nos falta a construção de uma memória que nos ajude a nos encontrar no presente. Porque eu acho que muitas experiências que a gente traz aqui, como experiências muito fortes, cada uma de nós viveu no seu tempo histórico e respondeu de uma determinada maneira, né? Acho que hoje a gente constrói resistência no cotidiano, também se alimentando de experiências que vêm de um momento histórico que hoje voltam a ser necessárias. Quer dizer, a Tatiana trouxe a ginecologia natural, quer dizer, ginecologia natural. O primeiro livro do SOS Corpo foi uma publicação sobre ginecologia natural, quer dizer, a gente tem essas memórias construídas entre nós e hoje isso volta, né? E volta a constituir a experiência feminista num contexto que existe, né? E que essas práticas, quer dizer, como a gente também está falando muito hoje, construindo experiências na proteção social de maternidade mais coletivizada, isso já tem uma coisa muito forte na experiência do feminismo, volta a ser novamente. Quer dizer, eu acho que a gente está sempre muito desafiada a recuperar as nossas memórias, as memórias dessas diferentes gerações, desses diferentes coletivos que foram se formando, para a gente ir se enriquecendo dessa experiência que a gente vai construindo, né? Eu acho que a gente vive num contexto em que o novo aparece sempre como um novo que é a negação de tudo do passado, e eu acho que a gente tem um desafio de construir a novidade como a resposta que um determinado tempo histórico exige que a gente dê, e não como necessariamente aquilo que é o novo que apagou o passado. Quer dizer, nós somos diferentes gerações e a gente discutiu muito isso, respondendo aos desafios de um mesmo tempo histórico, com experiências diferentes, mas ao mesmo tempo com coisas que tocam a experiência de todas que estão aqui nessa sala, né? Gilmara falou, a Railka falou do gozar, Gilmara falou do dizer não à sua mãe, quer dizer, como esse ato de tanta fortaleza, né? Então, eu acho que a gente precisa se alimentar muito dessa riqueza, dessas experiências no feminismo. Eu fiquei muito tocada também quando a Gilmara falou dessa dimensão da vida pessoal, né? Aí eu trouxe o pessoal é político, e tem uma história muito interessante das feministas chilenas, que elas têm um lema que ficou muito conhecido, que era democracia na rua, democracia no país, porque elas estavam lutando contra a ditadura, mas democracia em casa também. Quer dizer, democracia para o feminismo, ela tem que ser vivida em todas as dimensões, em todos os espaços. Mas hoje a gente também está desafiada a pensar o que é uma vida democrática, ou na casa, ou na rua, ou na cama, a partir de elementos trazidos por experiências
que radicalizam, né, que trazem a necessidade da gente radicalizar. Eu acho que você trouxe, eu acho que a gente está desafiada na construção da nossa perspectiva antirracista, pensar o que é, de fato, a democracia na vida hoje, né, em um contexto de muita militarização, de muita violência. Nós somos um instituto feminista para a democracia, então, quando vocês estão falando o tempo todo essa questão que é mesmo a democracia, eu fico pensando, olha o tamanho do desafio, porque está no nosso nome. Então, a gente tem que dialogar também para pensar e responder a essas questões que estão aí na vida cotidiana, que é uma vida cotidiana dominada e muito repleta dessas tentativas de reiteração do mesmo, mas que também é feita de resistência. E eu acho que tem uma vida cotidiana hoje que foi investida pela própria trajetória do feminismo, portanto, ela está muito mais alimentada de elementos de resistência, mas ela também é muito fortemente um cotidiano ainda hoje de dominação, quer dizer, as coisas são contraditórias, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E acho que para a gente construir essa memória, construir esses espaços e se alimentando e construindo a luta, a gente não pode prescindir da experiência, dessa reflexão sobre a experiência, de uma experiência refletida, né, que vai alimentando a nossa construção desse momento e a construção de uma luta coletiva, né? Porque eu acho que fica muito forte na fala de vocês três que as caixinhas já não dão conta. E num momento como esse é que explode tudo, porque a força do dominante vem mostrando como ele está articulado. Não tem como você falar do patriarcado, do racismo, está tudo junto e misturado, com muita força sobre nós e evidentemente, como a Carmen disse, está arrebentando para o lado, né, mais fraco da corda, com muito mais violência. Mas acho que a gente também está muito desafiada a favorecer esses encontros, refletir para a gente se encontrar nessa experiência, no que ela tem de comum, no que ela tem de diferente, e a partir daí construir nossas lutas. Quer dizer, as lutas são construídas pela experiência partilhada, né? E não o contrário. Eu acho que esses são alguns desafios que eu fico aqui pensando a partir dessa riqueza trazida por vocês três, e que eu acho que a gente segue refletindo e se alimentando delas, né? Como eu estava aqui, acabei não controlando o meu próprio tempo, viu, gente? Se quer o poder, é um problema. Alguém mais quer fazer algum comentário, partilhar alguma experiência? Sei lá, meu Deus. Claro. Pode sim. Para vocês. Como se chama? Tanani. Tá? Tanani. Tanani. Desculpa, meu sotaque é meio árabe. Não, então, é porque essa coisa da cultura, né, que você provocou. Eu acho que não tem cotidiano refletido. Eu acho que a gente não precisa de teoria para aprender a pensar sobre as nossas próprias vidas. Eu acho que a gente faz isso cotidianamente, né? Na medida em que a gente está no corre, assim, a gente está se virando para fazer as coisas acontecerem. Então, né, o tempo todo a gente está ali, né, pensando em estratégias, pensando, isso, assim, tecendo esse fio, a existência, a resistência, né, esse fio de comunalidade. E aí, na medida que a gente está fazendo isso, eu acho que a gente está refletindo sobre a nossa realidade, né? Quando a gente identifica um problema, é isso, a gente identifica um problema, então a gente está ali produzindo, né, uma reflexão sobre uma conjuntura, sobre alguma coisa que chega até a gente. E aí a gente pensa em estratégias, né, para sobreviver diante desse desafio, diante dessa situação. E, muito frequentemente, né, ao pensar em estratégias, a gente realmente faz isso. A gente tece a comunalidade, né? A gente realmente vai construindo esses laços de sociabilidade que permitem, né, sei lá, de repente que a gente saia para trabalhar e deixa o filho com a vizinha, e aí a gente deixa uma comida que é para o nosso filho, mas também é para o filho da vizinha, né? Enfim. E aí a gente vai
produzindo essas saídas aí, por isso que eu estou dizendo que eu acho que, para mim, não me parece, enfim, não sei, não consigo pensar, assim, sabe, nesses termos. E também porque eu acho que nessa relação entre macropolítica e micropolítica, os movimentos classistas e os movimentos identitários, ou que eu prefiro, né, de movimentos da diferença, nessa relação de apagamento que os movimentos da diferença, né, sofrem em relação aos movimentos classistas, nesse apagamento aí, é isso, assim, todo esse trabalho de gestão da vida, ele vai ficando, ele desaparece, né, na verdade, desaparece a conotação política, né, de tudo isso que a gente constrói comunitariamente, né? E aí eu acho complicado esse apagamento, assim, dessa dimensão política tão importante que, fundamentalmente, é a dimensão que nos mantém vivas, né? A nós e a todas as outras pessoas. Então, eu gosto de pensar, assim, que nem todo mundo é triste o tempo todo e nem todo mundo é feliz o tempo todo, né? Então, é claro que a gente vive em situações de dominação masculina, de opressão, de dificuldade, mas a gente, ao passo que está pensando a todo momento sobre soluções possíveis para os desafios que se colocam para a gente também está criando, assim, fagulhas, né, de felicidade e que permitem a gente também, de alegria, de felicidade, de amor, né, e que permitem a gente continuar, porque senão a vida seria arrasadora, assim, né? A gente não daria conta, absolutamente. Então é um pouco nesse sentido que eu falo dos movimentos de cultura. Claro que é isso, demanda esforço, de deslocamento, isso, aquilo, mas eu quero dizer é que esses processos, dessa produção de um espaço de bem-estar, de felicidade, etc., ela não se resume a esses outros lugares. A gente produz também esses afetos, esses sentimentos no nosso cotidiano. E a coisa da explosão da diferença, eu acho que tem uma coisa importante para falar disso, assim, de como a gente pensa também diferença e opressão ou a dominação, porque eu acho que esse também é outro aspecto de uma coisa que a gente começou também a prestar atenção recentemente. Quando ela fala, por exemplo, assim, a gente também tem que pensar um pouco sobre as mulheres de classe média, que têm essas preocupações, etc., né? É isso, assim, é um pouco pensar a ideia de interseccionalidade como uma articulação de uma série de opressões, mas que essa articulação dessas opressões, que a gente nomeia elas, né, como de classe, raça, gênero, sexualidade, nacionalidade, religião, a gente vai nomeando isso para poder falar sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que pensar como que isso se dá numa situação, né, particular, assim, porque às vezes uma opressão dessa gama de opressões possíveis que a gente sofre não bate tanto em mim, mas bate em você, né? Alguém sente um elemento dessa gama de opressões mais forte e outro sente menos forte, né? Então, um pouco também pensar essa ideia da interseccionalidade a partir de uma ideia realmente de articulação e de uma articulação que não vem dentro de um pacote, assim, nem análise sobre, você falou das caixinhas, né? Então, assim, nem a nossa existência é passível de ser encaixotada, né, numa caixinha, numa categoria específica, assim, nem a maneira como a gente sofre e responde às opressões que a gente sofre também são capazes de serem encaixotadas numa caixinha. Qual é o desafio diante disso? O desafio é realmente fazer esse movimento que as meninas falaram tão bem, assim, de enlaçar realmente assim, essa experiência singular, né, às formas estruturantes de opressão, né, que tem a ver com essas categorias todas que eu falei, mas também tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com a austeridade, tem a ver com um corte de gastos pelo Estado, tem a ver com a dificuldade de acesso a políticas públicas. Então, assim, realmente é uma composição complexa, é difícil falar dessas coisas, mas eu acho importante, inclusive por um movimento assim, de empatia umas em relação às outras, que a gente
também se acostume, ou que a gente exercite, né, esse olhar um pouco generoso, assim, umas em relação às outras. Né? Nem sempre a gente vai entender o que machuca, né, o que provoca dor na outra pessoa, mas se a gente consegue entender que aquela pessoa se sente dolorida e machucada, qual é o movimento, então, que a gente faz de acolhimento ou de sororidade? Eu nunca vou experimentar racismo, como algumas pessoas que estão aqui vão experimentar racismo, mas eu posso entender que isso provoca uma dor e tentar me mobilizar, pelo menos de forma solidária na luta racista. Então, enfim, é um pouco isso, né? A gente tenta pensar dessa forma um pouco mais complexa. Tem Betânia, depois a Gil. Quem quiser se inscrever na sala de Betânia. Eu só queria falar um pouco da questão do cotidiano, que é uma questão também de reflexão minha, e também como uma pessoa, como uma feminista de uma outra geração, né? Uma outra geração. Eu queria falar uma coisa, uma diferença. Eu acho que existe uma diferença entre... É claro que todo mundo, na vida cotidiana ou não, passa sempre a organização da vida por uma reflexão. Eu acho que a grande diferença que o feminismo trouxe é a diferença entre uma reflexão rotineira, como apenas uma maneira de organizar a vida, e uma reflexão crítica sobre como a vida está organizada. E eu acho que essa diferença, ela faz absolutamente um corte epistemológico, político, vivencial, filosófico, e esse corte foi o feminismo que trouxe. Eu vou colocar só 2 pequenos exemplos. Eu acho que uma mulher que inventa toda noite uma dor de cabeça, uma dor de barriga, que o filho acordou, numa relação heterossexual, ela está, sim, refletindo o que ela não quer aqui, e ela está, sim, fazendo estratégias para viver as noites sem estar obrigada a ser penetrada por um homem que ela não quer que penetre, ou talvez, pelo menos não naquela hora. Então, ela vai criar estratégia. É lógico que ela está refletindo as estratégias. Inclusive, ela está construindo estratégias para salvar a própria vida, porque dependendo do grau de violência desse cara, não aceitar transar com ele pode ter consequências muito graves, porradas, né, e coisas até mais graves. Isso é o que a gente vê no cotidiano, né? Outra coisa é a consciência do direito, que foi o feminismo que trouxe, e que ela vai aplicar na vida cotidiana, que não vai dar a ela absolutamente todos os meios dela lidar com isso, mas ela já vai lidar diferente. Ela já vai lidar diferente, ela vai buscar ajuda, ela vai construir uma estratégia, e não estou dizendo que, evidentemente, essa mulher vai se tornar automaticamente uma militante feminista. Não é isso. Mas ela vai ter a consciência de que ela está fazendo alguma coisa que está afetando ela, que está rompendo com ela, que não é o destino dela. E eu acho que o feminismo quebrou, desnaturalizando e rompendo com a ideia de destino. Não é o meu destino, está entendendo? Não é isso que eu quero. E a outra coisa que eu queria e a coisa do trabalho também. Quer dizer, esse trabalho que não para, esse trabalho doméstico, esse outro trabalho, esse cansaço. A pesquisa que a gente fez com as mulheres no trabalho informal, acho que existia uma diferença entre os grupos de mulheres que, de alguma maneira, se aproximaram de uma capacidade de reflexão feita por diversas vias, até pelas revistas qualquer, que já estão dizendo isso, elas sentiam isso diferente. Elas tinham uma ideia de injustiça, ideia que não é justo para mim. Enquanto você não tem nenhuma referência do que é injusto, do que é direito, você vai tratar aquilo porque você é uma vítima, porque a vida é assim, porque não tem como mudar. Eu não esqueço nunca, há muitos anos atrás, numa oficina com trabalhadoras domésticas, com trabalhadoras rurais, a gente estava falando do direito ao corpo, direito à contracepção. Ela falou assim, ei, peraí, eu tenho direito ao meu corpo, do mesmo jeito que eu tenho direito à minha terra? Voltando para casa o negócio vai ser diferente. Agora não é mais assim, não. É ele querendo e eu dando, agora vai ser diferente. Quer dizer, ela foi uma descoberta, né? Não estou dizendo que seja uma consciência mágica,
tá certo? Mas bateu num lugar que para ela já estava desconforme, tá entendendo? Sabe, que ela também já estava usando estratégias, né? E eu falei essa história da dor de cabeça, inspirada, inclusive, nessa pessoa. Isso a gente ouve o tempo inteiro. Mas ela disse, quer dizer, agora o direito está completo, né? Porque já que eu vim pela minha terra, né? Eu agora vou ver como é que eu vou resolver isso também. Quer dizer, eu acho que é nesse sentido, que a vida, que a reflexividade é uma dimensão da vida, e eu não tenho a menor dúvida. A minha grande diferença são alguns, qualquer elemento que diferencia uma reflexão apenas como reprodução e estratégia de reprodução e a reflexão crítica que te pode abrir caminhos e busca, inclusive, caminhos pessoais e coletivos, até porque a vida individual, a resistência individual, é claro que ela muda. Agora, só a resistência coletiva vai quebrar as estruturas, né? Então, eu acho que tem uma diferença grande nesse sentido entre a reflexão e a reflexão crítica. E eu acho, pensando também na fala de vocês três, né, o que a gente também tem que começar a desenvolver de uma maneira mais profunda é justamente pensar a democracia não só como um sistema político, mas pensar a democracia como a organização de uma vida social. Não podemos ter uma dimensão política democrática dissociada de uma organização de vida autoritária. Né? Eu acho que o Brasil de hoje é a comprovação cabal disso. Gil? Então, eu acho que pensando no que algumas pessoas trouxeram, eu fiquei pensando aqui em milhão de coisas. Eu acho que a gente avança no debate de feminismo, seja lá o que a gente queira chamar isso, esse processo. Acho que tem uma coisa que a Betânia fala, que tem uma consciência, que na verdade não é uma consciência, mas que, na verdade, é a gente pensar na perspectiva de que a palavra não necessariamente nasce da prática, né? Acho que a gente consegue entender que a prática do feminismo, ela antecede muito mais do que a nomenclatura. Isso me faz pensar que, para mim, isso dar uma função social para a universidade, por exemplo, para mim. Eu acho que a função social da universidade na minha vida é ela dar nome para as coisas que já existem na prática, porque, para mim, não existe outra função social da universidade. Porque eu acho que não atende a minha realidade. Eu estou na universidade pela segunda vez, mas se alguém me perguntasse hoje que se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia deixar era a universidade. Porque não é um ambiente que eu queira estar, gente, não é. Eu estou lá, porque ela tem uma outra função social que não é a que eu planejo, que eu quero. Né? Por muito tempo disseram que a gente tinha que estar lá porque a gente tinha que ter qualquer coisa, que a gente tem que ter um diploma. Pronto. Talvez eu tenha que cumprir esse papel social dela me dar um diploma, mas quando esse diploma não condiz com a minha realidade, não me dá acesso a coisa alguma, que a gente vê agora, que quanto mais você tiver, menos você tem. E aí eu fico pensando que a universidade hoje atende um papel social para uma população que não é a minha, nem sou eu. Então, hoje eu faço esse exercício de dar uma função social da universidade para a minha vida, que é dar nome às coisas. Só isso. E aí eu fico pensando nessa questão de dar nome, e às vezes eu acho que a gente avançou muito no debate do que é o feminismo, de como ele funciona, porque a gente saiu daquele debate de estereotipar as coisas, porque a gente tem necessidade de... O que a gente vê, a gente quer dizer que está vendo aquilo ali, aquilo é outra coisa. E aí eu digo isso porque, por exemplo, quando a gente vai para o debate de raça, a construção social é de que todo mundo que é do movimento negro é do candomblé. E aí é tudo macumbeiro. Aí a gente... Chegou um tempo que eu estou dizendo que avançou, porque hoje a gente não precisa mais ver dessa forma. E aí a gente sempre, a população associava o feminismo, as mulheres que vinham cabelo no sovaco, as mulheres que deixavam as pernas, o pelo crescer. E aí a gente saiu desse campo de estereotipar para ver que isso é um projeto político. O feminismo, para a gente, é um projeto político, é um projeto de vida, é um projeto de vivenciar os vários feminismos, né, a partir da nossa realidade. E aí eu fico pensando, né, que a gente avança muito quando a gente não tem a necessidade de dizer as coisas pelo que a gente vê.
né? Acho que a gente consegue sair desse lugar porque a gente agora consegue transitar por vários espaços sem necessariamente ser nomeado pelo aquilo. E eu acho que isso tem um peso quando a gente pensa que população a gente quer atingir. Porque se a gente vai para uma comunidade em que majoritariamente a presença da igreja evangélica está lá, intrínseca, as mulheres estão penetradas e a igreja tem uma estrutura familiar que diz que ela tem que ser assim, assim, assado. E mesmo assim, com tudo aquilo ali, a gente entende que aquela mulher é feminista. O problema é que a gente não consegue dialogar com ela, fazer com que ela entenda que ela é uma mulher feminista, independente daquela estrutura do fundamentalismo. E aí eu fico pensando quando a gente vai para... Você falou das mulheres de classe média e tal. E aí eu fico pensando, que tipo de feminismo precisaria se estruturar para atender essa população? Porque essa população, ela... Porque assim, para mim, o feminismo tem um sentido porque é uma preocupação social não só comigo, é coletiva. E a perspectiva de vida daquelas mulheres é muito individual. Então é uma coisa tipo, que feminismo vai englobar aquelas mulheres, que eu acho que é uma preocupação, sim. Mas quando elas não conseguem ter essa concepção de que não é individual, que é coletivo. Né? Que a luta do feminismo se é contra a violência, não é só minha, é de outras mulheres. A partir do momento em que o feminismo diz que é antirracista, então ele está dizendo que se uma mulher negra não estiver bem, a gente não está bem também. Essa é a perspectiva que eu imagino que seja, que queira que seja. Né? Acho que a gente precisa muito pensar sobre isso. Mas eu fico pensando que é do mesmo jeito quando a gente vai, a gente está aqui no centro. E aí a gente tem as mulheres de classe média alta e as mulheres negras pobres que estão na periferia. A gente não consegue dialogar com esses dois grupos porque a gente vive na perspectiva de que a gente tem um problema lá que a gente não consegue alcançar, mas a gente sabe que aquelas mulheres são feministas. Porque eu sei que a minha mãe é que gera a minha casa, mesmo ela estando dentro da igreja, ela não deixa que o marido dela diga que ela tem que fazer isso, que fazer aquilo, e que ela está dizendo que não é feminista, ela não diz que é feminista, porque feminista é essas mulheres que estão na rua que vendo que a vida veio. Então tem uma disputa de narrativa tão grande que a gente não consegue sair desse lugar. Então acho que a gente avançou quando a gente saiu desse lugar do estereótipo, de que não é assim e que não é assado. Mas existe uma coisa que é muito maior do que a gente imagina, que é essa linguagem, porque eu fico o tempo todo pensando como a gente vai alcançar as pessoas se a gente usa umas terminologias que a gente nem a gente mesmo entende, ou a gente finge que entende, que é para dizer, poxa, que tá massa. Sabe? E a gente nunca vai sair desse lugar, nunca vai sair dessas cadeiras, a gente não vai conseguir alcançar. E não estou dizendo que a gente tem que se sentir culpabilizada por isso, não. Acho que a gente sai desse lugar da culpabilização, mas que a gente precisa pensar se essa é a nossa estratégia, e aí eu quero ler que fala um pouco disso, né? Desse momento agora que a gente vive, que é a maravilhosa Ave Maria, né? Eu já disse que ela é minha pastora oficial no início. E aí ela foi entrevistada na Brasil de Fato, e até as blogueiras negras, né, repostaram, e a gente qual foi a coluna. Acho chique. E aí que é muito dessa perspectiva, né? De quem a gente pensa enquanto aliado nesse momento, que estratégias cotidianas são essas que a gente vai fazer com que as outras se sintam bem também, né? Se sintam acolhidas. E Vilma Reis vai dizer, a primeira coisa é não desistir das lutas. A outra coisa é pensarmos muito em com quem, onde e quando vamos fazer alianças. Porque o projeto político que a gente defende tem poucos aliados. Não queremos pessoas substituindo as vozes desses sujeitos. Batalhamos para que essas pessoas se fortaleçam, se levantem e se coloquem. E, é muito dessa perspectiva de que, por mais que a gente agrupe, né, aglutine pessoas nesse debate do feminismo, não dá mais para a gente estar... A gente vai trazer várias mulheres, vários tipos de mulheres, mas elas não conseguem falar nesse espaço. Né? Porque a gente ainda rebusca demais uma informação que a gente poderia dizer assim... Aquela mulher da padaria, aquela mulher que tem lá no fiteiro, ela estava dizendo que ela fez um rolê para comprar água, que foi ali, vendeu, que pegou emprestado com fulana, que fez isso com ciclana. Uma estratégia que ela montou, que a gente acaba passando horas para dizer qual é a estratégia de sobrevivência no mundo atual. E aí a gente vai na barraquinha comprar um confeito e ver a estratégia de sobrevivência ali, ó, na prática. Então, eu acho que a gente perde muito tempo
tempo pensando nas palavras que a gente não consegue agregar essas mulheres, a gente não consegue criar um espaço como esse. Assim como falar da sexualidade, que eu falei no início, é falar das nossas particularidades. E eu acho que a gente, às vezes, pega quando você falou, né, de que a gente fica pensando de forma que o feminismo é uma coisa tão ampla, mas nunca para falar da gente, de se encontrar nesse momento, de falar do que a gente está pensando agora. E às vezes a gente fica tão seduzido em escutar o que o outro tem para dizer que a gente às vezes nem se conhece, né? Tratar muitas vezes do que é particular da gente, mas a gente não sabe nem o que está acontecendo com a outra que está sentada na cadeira, pois, sabe? Então acho que até a perspectiva da gente colocar as cadeiras em círculo, tem uma coisa da gente se olhar nos olhos, que é uma perspectiva de desestruturar isso que é o tempo todo a gente de frente para uma pessoa e falando sobre várias coisas que às vezes nem tocam na nossa realidade. Eu acho que tem muito essa perspectiva de desmontar, acho que desmontar e desestruturar uma coisa que foi colocada para a gente. A gente não criou isso aqui, sabe? A gente foi colocado para ser assim e a gente precisa repensar toda a postura que a gente tem, toda a fala que a gente faz. Se, mesmo que hoje eu vá para casa, eu vou ficar repensando aqui, será que eu não disse uma coisa no Deus? E a gente fica, sabe, pensando. E acho que a gente também se possibilita a pensar e a refazer isso em outro momento, sabe? Do cuidado que às vezes a gente faz umas coisas que é tipo, que não tem necessidade da gente, às vezes, dar um currículo que às vezes as pessoas se sentem até, eu digo assim, poxa, velho. Mas eu acho que essas estruturas precisam ser superadas. E eu acho que a gente tem possibilidades. Se a gente quer construir de forma, né, plural, acho que tem essa coisa que é plural. E acredito que o feminismo ele é dinâmico também. Ele vai se adaptando e se reconstruindo a partir do que é cíclico ou não, o que é contínuo, enfim. Vamos só organizar aqui para a nossa hora. A Mari fala e aí a gente passa para a Mari. O Ju já se sente contemplado nas suas considerações. Não sei se está achando Pronto. Eu vou falar porque eu me senti pessoalmente provocada, porque Gilmara falou de linguagem e eu acho que o feminismo, os feminismos, né, ou todos os feminismos têm uma experiência, tem experiências interessantes no quesito de linguagem, né? E especialmente hoje, a gente estava lá anteriormente na conversa sobre mulheres na política, eu fiquei muito embebecida com a fala da companheira do Quilombo lá, que é o Quilombo e a população indígena, né? E na hora ela falou uma palavra nova, ela falou quilombíndio, como foi que... Ela disse uma palavra que junta a população negra e a população indígena. Ela falou essa palavra, que é uma palavra que que ela inventou, né? Que a galera lá inventou para descrever o que é esse movimento de junção dessas duas lutas. E eu acho que o feminismo, esse novo feminismo, qual é a novidade do novo feminismo, eu acho que está muito ligada nessa linguagem, nesse fazer linguagem. E nessa coisa intrínseca que Moara também falou lá, sobre a transversalidade da comunicação, da cultura e da arte, né? A gente traz a arte nesse dia como uma forma de mobilizar, e não só mobilizar, mas visibilizar o que a gente achava que dentro de nós não era político, né? Porque a gente achava que dentro de nós não valia a pena ser colocado para fora. Então, acho que a novidade dos feminismos, independente de eles serem identitários, e aí eu não gosto de fato dessa palavra, eu acho que essa palavra é uma palavra que precisa ser abolida. É uma coisa que a gente precisa tirar do nosso dicionário de coisas que a gente acha que fala bonito, mas está complexo. É a parada da identidade, como se isso fosse uma parada menor, e como se a identidade não fosse também, não tivesse parte dos outros debates políticos, sobretudo das mulheres, né? Então, acho que os novos feminismos, os feminismos novos, das mais jovens ou das mais velhas, trazem na linguagem esse lugar de transformação, né? Esse jeito novo de fazer mobilização política, porque para nós o feminismo é isso, é o cotidiano, óbvio, mas é para, além do cotidiano, essa movimentação política. E aí, eu queria trazer a experiência interessante da articulação de negras jovens feministas, que é essa tentativa, não só de fazer uma mudança na linguagem, na comunicação, por exemplo, mas uma mudança na linguagem, por exemplo, da metodologia, né? Como é que a gente faz, por exemplo, rodas de conversa, que são rodas
ao invés de cadeiras enfileiradas? Como é que a gente faz um encontro que, ao invés da gente priorizar as falas, a gente prioriza o lazer, entendeu? Começa de tarde e não começa de manhã, porque a gente faz as pessoas dormirem direitinho, tomar um café gostoso e na piscina e depois conversa. Então, acho que essas são as estratégias, as saídas que já estão acontecendo nessas organizações e que mostram, de fato, uma mudança, uma virada de chave para a gente continuar essa parada da resistência que está pegando, assim, acho que é isso. Então, eu tinha pensado em falar umas coisas que aí coincidiu com o que a Bethany falou, né? Que um pouco sobre o que tu problematizou, Tatiane, né? Do cotidiano, que não haveria um cotidiano irrefletido, né? Só que a Bethany trouxe uma diferença entre a reflexão, que a gente poderia dizer assim, como o ato de pensar, né? A gente está pensando o tempo inteiro, de alguma forma, né? Senão a gente era um budista meditando, não pensa. E tem o pensamento, o ato de pensar, que refletir dessa forma crítica, né? E aí eu fiquei pensando assim, também, que eu acho que eu não acho que todo cotidiano ele é refletido. Eu acho que há elementos automáticos no cotidiano. Há elementos que não são refletidos mesmo, que a gente vai fazendo sem pensar. E, por um lado, isso também é até uma válvula de escape, porque eu fico imaginando se a gente pensasse o tempo inteiro. Assim, né? Tem um texto que acho que é o feminismo lascou com minha vida, sei lá, o feminismo, que é a história de que assim, as feministas tudo problematiza, né? Tudo isso lascou com a gente, porque a gente não consegue mais nem ouvir uma piada e rir, né? Assim, lascou mesmo, fudeu. Então, eu acho que também ter essa coisa rotineira, essa coisa sem pensar é bom, né? Eu me lembro que às vezes eu vou pro Netflix, eu quero assistir a maior besteira que tiver, que é pra eu não pensar em nada, assim, só ficar rindo, né? Então, eu acho que tem essa dimensão do cotidiano que é positiva, né? E o que eu estava trazendo, assim, era exatamente dizer que o cotidiano, ele não é só isso, ele é também micro-revoluções, né? Ele é rupturas, ele tem essa potência, né? Então, se anteriormente, inclusive dos próprios marxistas que não olharam tanto para esse cotidiano, né? Era deixado de lado, mas hoje a gente tem a perspectiva e também a partir do feminismo, a partir também de estudos de mulheres, de que esse cotidiano é importante, tal como até a Tanani citou a Agnes Heller, né? Que estudo cotidiano que foi trazer, né, elementos desse cotidiano. Então, eu acho que uma coisa era essa, outra coisa é que assim, a gente vem falando desse cotidiano, da importância que ele é para transformar as mulheres, mas aí Bethany tocou numa coisa importantíssima, que eu acho que, de forma alguma, a gente tem que colocar isso no segundo plano, essas rupturas, mas que a transformação da sociedade em nível estrutural, ele só acontece na luta organizada política. Eu posso individualmente mudar a relação com meu companheiro, com minha companheira, eu posso dar uma educação diferenciada para o meu filho e ele não ser um escroto machista, mas isso não necessariamente vai transformar a realidade para todas as mulheres, transforma a minha vida, né? E aí é bem interessante, eu sou uma feminista materialista, né, e marxista, então eu gosto de trazer esse conceito de alienação, não no sentido de trazer uma palavra rebuscada, mas vamos se apropriar também, assim, o que é essa alienação, assim, ela está no nosso cotidiano, ela pode ser escrita de uma forma bem falada, de uma forma difícil, mas ela pode ser traduzida de uma forma bem simples para a gente, né, discutir, se apropriar e tal. Então, eu acho que alguns termos, né, são importantes ser resgatados, assim, para entender a vida, né, alienação, trabalho, tal, enfim, falo de um lugar e esse é um lugar, né, tal. E aí tem uma feminista materialista que ela faz a diferença que a Daniela quer lá entre o que são relações interpessoais e relações sociais. E aí, né, ela divide para explicar, mas que na verdade as coisas estão relacionadas. Então, relações interpessoais são as relações que eu estabeleço com
o meu ciclo, né, e tal. E as relações, relações interpessoais seria a Railca em relação com o José, com o João, com não sei quem. E as relações sociais para ela no nível da estrutura. Então, não é a Railca enquanto mulher dentro de um grupo social e tal. Só que essas duas coisas elas não estão apartadas, elas são dialético, então, tipo, estão juntos, estão separados. A gente entende separado, mas elas, na realidade, elas estão juntas, né? E aí, mais importante é a gente diferenciar, porque nesse campo da estrutura, o caminho para se romper com ela, eu acho que é a luta organizada. E assim, eu acho que é bacana novas formas de ativismo, eu acho que isso tudo engrandece o feminismo e tudo. Eu tenho um pouco uma crítica às pessoas que fazem críticas em relação aos movimentos organizadinhos, né? Mas é porque eu ainda não consegui entender como é que a gente faz luta sem ter reunião, sem ter planejamento. Tá entendendo? Eu não sei como é. No dia que eu descobri, eu queria que não tivesse uma reunião no sábado. Não, eu falo muito rapidinho, assim, só para dizer que de maneira nenhuma eu quis reduzir o papel do feminismo. Eu disse inicialmente que o desafio era justamente produzir as pontes, né, assim, entre as diferentes formas de luta. Então é isso, na verdade não é reduzir o papel do feminismo, é só entender que o feminismo assim, não pode ser instrumentalizado também como uma ideia arregimentadora, assim, sabe? É um pouco isso que eu quis dizer, assim, realmente no sentido de valorizar a luta cotidiana das mulheres, porque justamente não valorizar a luta cotidiana das mulheres é o que produziu, acho, o afastamento do feminismo da vida, assim, das mulheres, entre muitas aspas, reais, né? Assim, é isso. Eu posso falar só uma coisinha que eu lembrei, assim, um carocinho só. Não é porque eu entrei no movimento feminista, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 22. Mentira. Eu tenho 32, né? E eu, assim, né, só dialogando um pouco o que tu falou, quando tem essa crítica de que o feminismo, ele criou essa mulher, né, como que mulher ideal é essa, não sei o que, não sei o que. E eu, na verdade, eu não sei, do ponto de vista concreto e real, eu nunca consegui identificar isso na realidade do feminismo mesmo, assim, no movimento que eu tenho participado desde, eu não consigo ver essa figura da mulher ideal, assim, dentro daquele movimento, porque eu vejo sempre uma grande diversidade. Então, acho que talvez isso seja um pensamento que foi muito nos primórdios do feminismo, entendeu? Eu acho que hoje, sobretudo na América Latina, eu acho que tem uma diversidade grande, eu acho que tem um outro contexto. Ainda a gente chega aqui até meia-noite. Sim, abre a cerveja aqui, fica bem. Se tiver cerveja, né? Faltou a cerveja. Bom, queria agradecer demais, Tatiana, Rail, beijinho. Foi uma noite maravilhosa com vocês três. Eu acho que a gente segue assim, com um turbilhão de coisas para pensar. E agradecer a todo mundo que está aqui até agora, na sexta-feira. Dizer que a gente vai ter outros momentos, né? Para seguir com essa reflexão, favorecer nossos encontros e nosso debate que sempre nos constrói. Convidar para amanhã, a gente tem uma atividade aqui no SOS, que é um bingo da Rede de Mulheres Negras, para organizar a ida para o Encontro Nacional de Mulheres Negras, que acontece na semana que vem, dia 6, 7, 8 e 9, né? Então, estão todas convidadas.